Olá, boa tarde. Prefeitura de Rio Grande promove audiência pública para debater a licitação do transporte coletivo na cidade. É agora, ao vivo, no Informe Região. Um homem foi preso pela Brigada Militar por tráfico de drogas em Rio Grande. A apreensão aconteceu na noite de ontem no bairro Getúlio Vargas durante patrulhamento de rotina. Com o homem, os policiais localizaram 95 porções de crack, 45 porções de cocaína, 17 porções de maconha, um celular e uma quantia em dinheiro. O homem foi encaminhado à delegacia juntamente com o material apreendido. O Ministério Público de Rio Grande recomendou à Prefeitura a remoção do estacionamento oblíquo no final da Avenida Buarque de Macedo. O Diogo Lachmann nos conta o porquê dessa recomendação. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Essa recomendação foi feita pelo primeiro promotor de Justiça Civil, Felipe Barcelos, após denúncias realizadas por moradores aqui da região por conta da perturbação ao sossego. De acordo com a promotoria, este local aqui onde eu estou tem sido ponto de aglomeração de pessoas que vêm para cá consumir bebidas e ouvir som em alto volume nos veículos. A recomendação do Ministério Público à Prefeitura é que seja retirado o estacionamento oblíquo aqui do final da Avenida Buarque de Macedo. Nós conversamos mais cedo com o secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, o Anderson Castro, que entende que a retirada deste estacionamento seria uma medida drástica e, por isso, busca evitá-la. A secretaria colocou uma placa regulando o estacionamento aqui no local, que eu vou pedir para o Rodrigo mostrar para vocês. Está logo ali, ó. Ela diz ali, ó, de sexta até segunda-feira, da meia-noite até às 6 horas da manhã, é proibido o estacionamento no local. E nos feriados, no caso, a partir da meia-noite. Bom, caso contrário, caso os frequentadores aqui do local não sigam as regras, aí sim a secretaria avalia a possibilidade realmente de retirar o estacionamento oblíquo aqui do final da Avenida Buarque de Macedo. Guilherme, eu volto com você. Ok, obrigado, Diogo, pelas suas informações. A Prefeitura de Rio Grande irá promover na próxima sexta-feira uma audiência pública para debater a licitação do transporte coletivo na cidade. Para falarmos mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o secretário municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro. Secretário, o edital está pronto. Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Sim, tudo pronto, né? A gente está... Hoje de manhã tivemos a reunião do Conselho, que é a penúltima fase antes da audiência pública, que será sexta-feira. E o edital ele já está todo formatado, todos os seus anexos, né? A construção do modelo a partir das pesquisas que foram realizadas na casa das pessoas, nas paradas de ônibus, dentro dos ônibus, né, por uma empresa que nós contratamos ainda no ano passado. Então está tudo pronto, né, e a gente vai apresentar então sexta-feira, né, os resultados dessas pesquisas, né, e o resultado daquilo que foi desenhado, né, para esse processo licitatório. Então a gente convida a nossa comunidade para que presencialmente quem queira comparecer lá na Prefeitura, a partir das 18h30, ou pelas mídias sociais da Prefeitura também transmitiremos ao vivo pela internet e também coletaremos as sugestões pelo próprio chat ali da internet e lá no local da audiência, né, as manifestações e as sugestões escritas também, né, iremos analisar, ver se já não fazem parte do edital e aquilo que for possível a gente já manter para essa licitação, incluir, a gente vai tomar as medidas e aí sim a última fase que vai para o nosso setor, né, da Prefeitura para lançar esse edital, né, para o público de maneira geral. O público entenda essas empresas, né, que venham a querer participar desse processo. Bem, então a audiência pública será nessa sexta-feira a partir das 6h30 da tarde na Prefeitura, Isso. Comunidade toda presencial convidada e também pelas mídias, né, da Prefeitura, pelas mídias sociais, Será a gente vai fazer a transmissão online. Foi um processo bem difícil, há mais de 20 anos vem se tentando fazer a licitação do transporte coletivo em Rio Grande, né? O transporte coletivo tem sido, né, um assunto que sempre permeia as discussões da sociedade, mas hoje a gente tem muitos dados técnicos, a gente tem um estudo muito aprofundado com os servidores, com a própria empresa, a gente abriu a caixa do transporte
coletivo. Eu apresentei agora pela manhã todos os dados possíveis, a gente está fazendo a transição de governo também, será entregue tudo para o novo governo, porque ele é um assunto que a comunidade tem que se apoderar. O transporte coletivo ele tem que parar de ser visto de maneira, vamos dizer assim, muito simples. Ele é uma coisa muito complexa, né? Nós temos muitos problemas que envolvem o transporte, né? Se fala muito o que se quer mais horário, quer mais ônibus, quer um ônibus de melhor qualidade, mas tudo isso tem outros assuntos por trás de custos, né, de quanto custaria a tarifa. Hoje a nossa tarifa ela já não atende mais os custos do transporte. Agora houve, por parte do governo federal, a reoneração da folha de pagamento que não estava sendo cobrada, é mais cobrança em cima do transporte. O diesel está na iminência de subir a qualquer momento pelos custos do dólar. Então hoje o diesel, né, por exemplo, para a nossa comunidade entender, o diesel tinha que estar compondo a tarifa em máximo 22%, 23% do custo do sistema. Hoje está em quase 34%. Isso impede que o operador consiga trazer mais veículos novos, consiga fazer investimentos melhores. Então, Guilherme, é um assunto muito delicado e nós vamos levar então para a comunidade muitas informações para que ela tenha então, né, esse trabalho que foi feito pela empresa que nós contratamos. Os senhores contrataram uma empresa que deu uma consultoria? Ela fez toda a consultoria, a construção de todo o edital, de todos os anexos, junto com alguns servidores da prefeitura. Então entregou todo um pacote que é exigido pela legislação, né? Então ela faz um termo de referência, um modelo, todos os anexos, o cálculo da tarifa, as linhas de ônibus, o que aumenta, o que diminui, horários, né? Ela colocou, por exemplo, ela fez na projeção dela mais horários ao sábado, mais horários ao domingo. Então tem algumas alterações ao sistema atual, né? E isso tudo a gente tem então nessa composição, e isso tudo, né, no final para chegar em quê? Quanto vai custar esse sistema para a nossa comunidade? Quanto vai custar para a prefeitura? Hoje não se consegue mais falar em transporte público sem se falar em subsídio ao transporte coletivo. Nós temos, por exemplo, né, direitos a gente não discute. Nós temos um direito na Constituição que é do idoso de 65 anos ou mais, usar o transporte de maneira gratuita. Porém, o governo federal ele não manda para os municípios valores para cobrir esse custo. Hoje esse custo em Rio Grande, ele beira 20%, né, da gratuidade. A gratuidade hoje ela está em 25% de todo o transportado. Então hoje eu estou transportando, por exemplo, a nossa média mensal é 750 mil passageiros, mas pagantes eu tenho pouco mais de 480 mil. Então eu tenho uma lacuna de pessoas que não estão pagando, mas quem está pagando o transporte está pagando essa gratuidade. E o que a gente questiona e outros prefeitos questionam? Tem que ter um SUS do transporte coletivo. Se o governo federal não ajudar também com esses custos operacionais, isso é um custo, né? Transportar gratuitamente, eu tenho um custo, eu estou transportando pessoas que não estão me remunerando. E eu estou, ao mesmo tempo, lá do Guilherme, que está, por exemplo, pagando uma tarifa hoje de R$ 5,50, ele poderia estar pagando uma tarifa, de repente, R$ 4,00, R$ 4,50. Se eu tivesse uma remuneração melhor do sistema, com esse subsídio, seja federal ou seja municipal, se a prefeitura também tiver a condição de aportar recursos, né? A gente fez uma série de políticas públicas aqui no município, por exemplo, que hoje a gente tem algumas receitas que vão gerar receita extratarifária. Então, um pouco do que eu teria que aumentar, eu vou diminuir um pouco desse aumento por essas políticas que foram realizadas nos últimos 4 anos, por exemplo, pelo prefeito Fábio. Então, o próximo governo tem o desafio, né, de analisar também essa licitação, né, porque a gente está nessa transição, a gente está entregando tudo para eles, mas vai ser, né, um compromisso que nós temos com o Ministério Público. Tudo isso que nós produzimos foi entregue cópia para o Ministério Público está acompanhando, inclusive amanhã nós temos uma reunião com o Ministério Público sobre transporte coletivo, porque é um assunto delicado e é um assunto que a gente tem que resolver o problema de Rio Grande, que mais de 20 anos tentando licitar o transporte público e por N problemas não consegue concluir as licitações. A empresa que hoje está atuando, ela é uma permissionária, né? Permissionária. O contrato dela vai até 31 de dezembro. A permissão dela até 31 de dezembro, né? E a gente deve aí, essa semana, nesta semana, né, tá recebendo a sua manifestação em relação a continuar ou não continuar, e a gente vai ter que
que tomar as providências aí junto com a nova administração também para que esse tema, né, ele faça parte efetivo desse trabalho, né, também dentro da transição. Secretário, falando agora algumas questões do dia a dia do transporte coletivo. A gente vê com frequência reclamações sobre atrasos no transporte, superlotação. Como é que a Secretaria fiscaliza essas questões? A gente tem uma equipe de servidores, né, que faz exclusivamente o transporte coletivo. Tá? Eles 90% do tempo deles é em cima do transporte coletivo, eles atendem alguma outra ocorrência de trânsito, mas de maneira geral eles fazem a fiscalização do transporte. Como é que funciona? Nós temos um telefone, que eu queria até que o telespectador anotasse, que é o 3233-8456. Esse telefone é um WhatsApp, que ele recebe denúncias do usuário que está na rua e que tem um problema de atraso. Hoje o grande problema dos atrasos é que mais de 70% das nossas linhas, elas utilizam a RS 734. Então, pelas questões de obra, desvio, lentidão, eu tenho um impacto, né, no transporte coletivo pela lentidão da obra. E a gente vem, desde o ano passado, com essa obra, ela vem avançando, hoje num estágio um pouco melhor, ela tem mais trechos, né, asfaltados, mas de maneira geral a gente está sofrendo esses impactos de atraso basicamente por isso. A linha Barra, por exemplo, está sofrendo impacto direto da questão das manobras do trem, né, de excesso de caminhões, a questão de acesso ao TECOM. Então, em determinados momentos do dia eu tenho uma superutilização da via por veículos, por motos, e o ônibus está jogado dentro desse sistema. Hoje o que a gente está discutindo é o seguinte: o que eu tenho que fazer para o ônibus ser mais ágil? Eu tenho que ter um corredor dedicado, eu tenho que ter em determinados horários, o ônibus tem que andar sozinho no lado direito de uma via duplicada, por exemplo. Por isso que quando a gente fez o projeto dos franceses, a duplicação da Sokovsky, a pavimentação das ruas do transporte coletivo, ela vem para resolver esse problema do atraso, né? E é interessante, né? Tu fala, muitas queixas, a gente acompanha, nós temos aplicativos, nós desenvolvemos um aplicativo de fiscalização para o nosso agente de trânsito e a gente consegue vários relatórios. Agora a gente até colocou lá, a gente fez mais de 5.700 fiscalização do transporte coletivo só esse ano, com 165 autuações, se não me engano, de memória, se não me engano é isso. Só que interessante, até a eleição eu tinha um pico de reclamação. Depois da eleição me baixou para mais de 75% as queixas. Então, a gente tem que reclamar, a gente tem que contribuir, sim, a gente quer isso. A gente pede isso para as pessoas, mas infelizmente, às vezes a gente não consegue melhorar o atendimento, porque muitas vezes as pessoas fazem o uso político de um sistema que não pode ser usado politicamente. Ele é um sistema muito técnico. O transporte coletivo, ele tem que ser tratado também com esse olhar mais técnico. Mas a gente sempre acompanha, autua quando tem que autuar, todos os ônibus têm GPS. Tem um servidor agora dentro de uma sala lá com um painel com os ônibus no sistema aparecendo quantos estão online, quantos estão offline. A pessoa ligou, mandou uma mensagem para esse número que eu falei, ou ligou no 156, que é o nosso telefone também do transporte. Ele já, o ônibus Junção saiu com, Cassino Junção saiu com tantos minutos de atraso. Ele vai olhar lá o horário que saiu, o motorista, a quilometragem, onde que ele está naquele momento. Quantos passageiros estão dentro do ônibus? A gente consegue olhar tudo. A superlotação, né? A gente ouve muita reclamação de superlotação. A gente também acompanha a superlotação pelo sistema de bilhetagem. Eu recebo às vezes assim, o ônibus saiu superlotado. Aí a gente vai ver toda a viagem de um ônibus, por exemplo, eu pego um Santa Rosa, né? Vem bastante reclamação. Santa Rosa chegou lá no centro, a gente olha toda a viagem, porque a gente tem que entender o seguinte: ele embarcou, desceu, e isso vai contando. Às vezes a soma total não dá a lotação do ônibus. Então a gente sabe que andam pessoas em pé, né, que tem pessoas sentadas. O ônibus e o sistema ele tem que trabalhar na sua capacidade. O ideal pode soar um pouco estranho às vezes para as pessoas o que eu vou falar. Eu não posso pensar no ônibus só com pessoa sentada. Se eu pensar só com pessoas sentadas, eu tenho que dobrar o número de ônibus. Eu teria que estar falando hoje de 180 ônibus, 160, 188 ônibus. Porque se eu não trabalhar com os 44 sentados e com 40 em pé, por exemplo, que seria a lotação máxima, que é o que é previsto na legislação, né, eu estou subutilizando o sistema também. Então ele está ficando deficitário.
o sistema é assim, ó. Quanto eu rodo em quilômetro e quantos passageiros eu transporto? Eu divido um pelo outro. Se eu tiver um número abaixo de 1,20, o sistema é deficitário. Uma outra reclamação dos usuários, secretário, são as inconformidades do site da empresa com os horários que os veículos saem do ponto de partida. A Secretaria tem acompanhado também essa situação? A gente consegue ver o que a gente pede para as pessoas. Salve o aplicativo Cartão Rio Grande no celular. Hoje todo mundo usa um smartphone, a maioria usa internet, tem à disposição internet no celular. No Cartão Rio Grande vai estar bem certinho os horários de partida, em cada linha o sentido, e ele vai conseguir acompanhar pelo GPS do ônibus ali também em tempo real. Consegue ver onde que está o ônibus? Onde que está o ônibus, como é um aplicativo de Uber, por exemplo, ou outra plataforma. Pode acontecer uma inconsistência? Claro que sim, se ele atrasou aqui na RS, ou pegou um acidente, ou atrasou a própria saída dele por outro motivo, ele vai atrasar a outra viagem. Porque um ônibus, ele faz por 6 horas, normalmente, várias viagens em várias linhas. Às vezes ele está puxando um Cassino e ele vai chegar na parada e vai puxar o Santa Rosa. Mas ele atrasou o Cassino, ele vai atrasar o Santa Rosa. Entendeu? Às vezes alguns minutos. Passou, extrapolou um tempo razoável, a gente faz a fiscalização e se tiver que autuar a empresa, a gente autua a empresa. Não tem o que o nosso fiscal do transporte ele não faz. Então são duas formas de fiscalização. Uma é o fiscal lá na ponta e a outra é o fiscal que está lá no telefone e na internet com todo o sistema online, né, conectado à empresa de bilhetagem. É assim que nós trabalhamos a fiscalização, né, tanto de horário. Qualquer problema que tenha, 32338456. Pode mandar o WhatsApp, o dia e a linha que teve problema, que a gente vai acompanhar e vai ver se tem que ajustar, se tem que melhorar. Porque às vezes tu tem um espaçamento, tu calcula uma viagem lá de 45 minutos, mas ela está levando 50. Então às vezes tu tem que fazer uma nova tabela semana que vem para ajustar por alguma obra que começou, por alguma... Então é muito volátil também. A gente às vezes não consegue ser tão... como é que eu vou te dizer assim, tão engessado. Às vezes tu tem que fazer ajustes. A gente teve que fazer vários ajustes ali, a Parque Marinha, por exemplo, Parque São Pedro, porque estavam sofrendo impactos severos pela obra da RS-734. Secretário, o nosso tempo está se encaminhando para o final. O senhor esteve nos últimos 4 anos acompanhando de perto toda a situação do transporte coletivo. Qual é a avaliação que o senhor faz desse sistema aqui no município? A avaliação que eu faço é que o transporte coletivo, ele sempre foi um assunto muito delicado e ele não vinha com a seriedade que ele deveria ter na discussão. Eu vejo que o transporte precisa de uma licitação, precisa de um contrato onde a responsabilidade da empresa fique clara e a responsabilidade da prefeitura fique clara. Eu vejo que esse sim é o caminho, isso que o prefeito Fábio se comprometeu, né, de fazer o edital de licitação, lançá-lo até o final do seu governo, né, e a gente entende que esse aí vai ser o divisor de águas do transporte público, porque vai possibilitar que outras empresas venham para Rio Grande, analisem o edital e venham também para Rio Grande, ou não, né? A gente pode ter um edital sem lances, né? E aí isso vai, ao longo do tempo, se ajustando, tentando, a administração vai fazendo os ajustes para que se tenha um vencedor, né, para vir trabalhar em Rio Grande. Como eu estou dizendo, hoje o transporte em Rio Grande, e como muitas cidades, tá? Não é só Rio Grande, o transporte coletivo está falido em muitas cidades, porque ele sofreu muitos impactos. Hoje as pessoas usam muito aplicativo, muitos compraram o seu próprio veículo, né? Usam outros modais, isso é normal, mas o problema de Rio Grande está na sua área geográfica, né? Isso foi identificado, mas a gente espera que esse edital venha a corrigir, venha a dar as condições de uma empresa vir a disputar, né, esse sistema que custa
muito dinheiro. Perfeito. Bem, audiência pública nesta sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde, na Prefeitura Municipal, para discutir o transporte coletivo. Vai ter muito assunto por lá. Secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro, obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço e contamos com o pessoal aí pelas mídias e pela presença lá. Maravilha. Vamos ver como é que fica o tempo nesta terça-feira. Confira a previsão para a sua cidade. A terça-feira seguirá com tempo firme ao longo do dia. Nos termômetros, máxima de 33 graus em Venâncio Aires. Já a mínima é registrada em Dom Pedrito, com 21 graus. Em Venâncio Aires, um animal silvestre chamou a atenção na manhã de ontem. Um bugio. O macaco foi flagrado na rua Antônio Carlos, no bairro União. Segundo o relato de moradores, ele já havia sido visto dias atrás na região. E aí você acompanha aí as imagens dele subindo na árvore, olha só. E agora vai chegar uma senhora que vai ficar observando o animal, porque realmente não é todo dia que se vê um animal silvestre em região urbana. Daqui a pouco vai chegar, olha, está chegando aí a senhora na imagem e ela fica ali observando o macaco em cima da árvore. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Venâncio Aires, além do bugio, outros animais silvestres, como gambás e lagartos, de vez em quando costumam aparecer em zonas urbanas da cidade, porque eles se deslocam pela região em busca de alimentos. Acabou o Informe Região de hoje. Para você continuar conosco, siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. É TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever toda a nossa programação. Obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta.